estudantes de Direito do 4º período da União Educacional do Norte. Iremos abordar as novas mudanças do novo Código de Processo Civil acerca do Ministério Público. Os artigos que iremos abordar são de 176 ao 181. Aqui estão os integrantes do nosso grupo. Este é o Wellington, eu, Kathleen, Dário e o Leandro. A ordem jurídica no regime democrático do interesse dos direitos sociais, individuais e disponíveis. A defesa da ordem jurídica ele será imparcial e agirá como fiscal da ordem jurídica do regime democrático e dos interesses do direito social individuais. E é indisponível, ele fará com que o interesse da coletividade se faça valer no ordenamento jurídico e também a dignidade da pessoa humana seja respeitada. Falamos também aqui do artigo 177, que diz que o Ministério Público exercerá o seu direito de ação, conforme as suas atribuições constitucionais. Direito de ação, ele fala aqui, ele poderá promover ação civil pública e entre outras. Ação civil, ele pode atuação de pensão alimentícia, investigação de paternidade e também sobre o direito do consumidor. Em questão da ação civil pública, ele vai na questão da proteção, na preservação e na reparação do dano ao meio ambiente, que é de interesse da coletividade. E é isso aí, pessoal. Eu espero que tenham tirado algumas dúvidas em relação ao assunto. E agora eu passo a palavra para o nosso amigo Dário. Amém. Oi pessoal, tudo bom? Eu vou falar a respeito do artigo 178 em relação à intervenção do Ministério Público. A gente vê que o Ministério Público ele tem 30 dias, no caso, para intervir em algumas situações. Ele tem a intervenção pelo interesse social e coletivo. Isso diz no inciso 1 do artigo 178. No inciso 2 fala relativo aos incapazes. E temos a parte 3, que fala sobre litígios coletivos pela posse da terra rural ou urbana. Então, em cada situação dessa, existe algo a se falar. Assim, sobre o inciso 1º, como eu disse, sobre a parte social e pública, às vezes a pessoa ela confunde achando que tem interesse da pessoa civil, dos interesses da pessoa. Só que assim, isso tem uma relação mesmo com a intervenção do Ministério Público aos interesses, atribuições dele. No caso, não tem relação nenhuma com a pessoa. Então, dependendo da situação, ocorre que a presença do promotor de justiça. O promotor de justiça ele age. Só que assim, também ocorre a situação do juiz, porque o juiz percebe que uma das partes é incapaz, então temos a presença do promotor de justiça. Então será anulado o processo se tiver prejuízo o incapaz. Isso é o que é descrito no inciso 2. Então vemos que sobre o inciso 3 tem uma relação também com o Código Civil, No artigo 565, parágrafo 2, ele fala de maneira que será a intervenção do Ministério Público em relação às terras e a propriedade rural também. Aí, nesses 3 casos, são de maneira exemplificativa, o que está descrito no artigo 178, porque existem outras formas também, como ele pode entrar como ordem jurídica nos mandatos de segurança, ele pode entrar pode intervir também em ações populares, ações civis, públicas ajuizadas por legitimidade e outras formas também. Então, o que é descrito no artigo 178 é exemplificativo, é o básico, mas existem outras coisas mais relacionadas ao Ministério Público de maneira de intervir. É isso, pessoal, eu agradeço. Vocês ter um pouco de espaço para escutar o que tinha falar. Agora quem vai entrar é o nosso amigo Leandro, falando sobre o artigo 179. Quando se fala da atuação do Ministério Público, tem-se 2 possibilidades. A atuação do Ministério Público como parte
Exemplo, propondo uma ação civil pública, ou então do Ministério Público como custo fiscal da lei, defendendo o direito de um incapaz, social e individual indisponível. Segundo o artigo 179 do novo Código de Processo Civil, segundo o artigo 179 do novo Código de Processo Civil, nos casos em que o Ministério Público intervir como parte, ele deverá ser intimado para ter pleno conhecimento dos autos e atuar no processo, e atuar, se manifestar no processo e tudo mais. Como é que será feita essa atuação do Ministério Público no processo? Ele poderá requerer as medidas processuais pertinentes, ele poderá recorrer das decisões, ele poderá, além de requerer medidas pertinentes ao processo, o Ministério Público poderá recorrer, produzir provas, além de outras demais atuações. Agora eu irei falar do artigo 180 do novo Código de Processo Civil. Como se sabe, o novo Código de Processo Civil trouxe algumas mudanças acerca dos prazos processuais. Uma delas é que, antes, o Ministério Público gozava de prazo em quadruplo para se manifestar. Hoje, ele é apenas em duplo, ou seja, o Ministério Público tem um prazo em dobro para se manifestar, seja para recorrer, contestar ou qualquer outra manifestação, exceto se a lei prevê expressamente um prazo para o Ministério Público. Outra mudança é que os prazos processuais são contados apenas em dias úteis, ou seja, se exclui os sábados, domingos e feriados. Quando o Ministério Público for intimado, a intimação pessoal pode ser por carga, remessa ou meio eletrônico. Se o Ministério Público não tiver sido manifestado quando deveria ter sido, os atos processuais serão nulos. E se caso ele não tenha conhecimento desses atos, o juiz invalidará os atos até o momento em que ele deveria ter sido manifestado, seja para se manifestar pela existência ou inexistência de um prejuízo. Gente, muito obrigada. Tchau, tchau, agradeço. Espero ter sanado as dúvidas. E esse foi o assunto do Ministério Público no novo Código de Processo Civil. Eu vou falar sobre o artigo 181 do novo Código de Processo Civil, que diz que o membro do Ministério Público será civil e regressivamente responsável quando agir com dolo ou fraude no exercício de suas funções. Isso quer dizer que quando, por ato fraudulento ou doloso, o membro do Ministério Público causar dano a alguém, o prejudicado terá o direito de ressarcir-se por meio de uma ação dirigida contra o poder público, que arcará com o prejuízo causado, indenizando o prejudicado e posteriormente responsabilizando por meio de uma ação regressiva o agente público que causou o dano. Agora iremos mostrar como seria o país sem a instituição Ministério Público com o vídeo institucional do MPU. Vamos conhecer o país sem Ministério Público? Nele, pouco é proibido, muito é permitido. Corrupção não existe. Isso mesmo, não tem mais o que corromper. Desrespeito aos direitos da criança também não tem. Afinal, criança lá não tem direito. Tem que aprender a trabalhar logo cedo, mas só a trabalhar. Educação lá é coisa de rico. E o tal do mensalão? Ah, isso lá não existe. Mensalão é pouco. A farra lá é todo santo dia. Esse é o país sem Ministério Público. Muito é permitido, nada é proibido. Ainda assim, ele é tudo, menos um país livre. O Ministério Público é uma instituição independente que investiga e denuncia os envolvidos em casos de corrupção, além de atuar em diversas outras áreas para garantir os direitos da sociedade. Essa independência, porém, está ameaçada. Recentemente, o Ministério Público foi responsável pela investigação e condenação de poderosos personagens da política nacional. E neste mesmo período, o Poder Executivo interferiu na proposta orçamentária do MPU, cortando recursos essenciais e prejudicando sua autonomia financeira garantida pela Constituição.
A situação hoje é alarmante. São 7 anos sem reajuste salarial dos seus servidores e 4 anos dos seus membros, e uma taxa de 33% de abandono de cargos. Será que uma coisa tem ligação com a outra? A quem interessa um Ministério Público engessado e enfraquecido? Com certeza não interessa a você, e nem a sociedade. Se você não quer viver no país sem Ministério Público, curta e compartilhe este vídeo. Assim como você, o Ministério Público ainda acredita em um Brasil justo. Por isso, quer continuar a lutar por ele. Pessoal, obrigada por terem assistido o nosso vídeo. Esperamos que nós tenhamos sanado as dúvidas de vocês sobre as alterações realizadas no novo Código de Processo Civil com relação ao Ministério Público.